Muito bem, vou tentar ser breve aqui, porque senão a gente acaba mais atrapalhando do que tentando contribuir, né? Então eu estava assistindo a um vídeo ali, acho que no canal daquele Daniel Mota, em que você tem uma conversa ali, né? Acho que é um trecho de uma aula do professor Olavo em que ele está conversando, ele está conta com a presença do nosso querido Rodrigo Gurgel, grande escritor brasileiro, grande professor de literatura, né? Que é um homem também engajado aí, né? Nessa corrente mais conservadorista, mais direita, né? E é claro, não era bem um diálogo entre eles ali, né? Porque com dialogar no nível do professor Olavo realmente é um pouco mais difícil, né? Mas eu acredito que as perguntas que o Rodrigo Gurgel dirigiu ao professor foram bastante assim essenciais, né? Não são novas, não estavam entrando num assunto que é novo, mas estavam tocando num assunto que é importante, que é sobre a situação atual política no Brasil, o estado da cultura no Brasil, né? Esses conflitos, essa tensão toda. E é claro, não faltou oportunidade para o professor Olavo atacar os seus novos inimigos, entre eles o Lobostão, né? E em contrapartida também, em seguida, eu estava assistindo a mais um vídeo que o Lobão postou no canal dele, que é o Lavinho e os seus picaretas amadores. O que eu acho estranho é o seguinte, gente. Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, o Lobão postou um vídeo perfeito, eu pelo menos achei maravilhoso, que é o Brasil, um atoleiro avesso à crítica. Nesse vídeo, ele longe de ele estar atacando alguém especial, longe de ficar mencionando nomes, ele, vamos dizer assim, ele esboçou vamos dizer, uma análise da situação atual, assim, né, conforme o que ele vê, como artista, como músico, que foi bastante válido, assim, sabe? Eu achei que ele falou com a inteligência e com o coração, entendeu? Que é o que não é o que acontece em seguida ali, né? Eu não sei onde isso vai parar, esses ataques que estão acontecendo entre um e outro. Entendeu? Eu não acho isso nada produtivo, né? O que o Lobão está falando, o Lobão pode ter muita coerência naquilo que ele está falando a respeito da intervenção do professor Olavo no governo Bolsonaro. Ele até ele tem, vamos dizer assim, muita razão em muito do que ele está dizendo. A questão é a seguinte: eu não entendo por que, que um começa a negar valor ao outro. Né? Porque é óbvio aqui, né? Vamos colocar as coisas, vamos tentar colocar as coisas como é que é os pingos nos is, né? É claro que quando o professor Olavo começou a fazer aqueles. Começou, não, quando ele soltou aquela declaração a respeito da relação de Beatles com a obra de Adorno, né? Supostamente Theodor Adorno engendrando a obra dos Beatles, a obra musical dos Beatles. É claro que ele estava fazendo aquilo para alfinetar o Lobão. Porque a questão é a seguinte, vamos entrar assim, você tem essa muito do que as pessoas estão fazendo hoje para tentar, por exemplo, desmoralizar o professor Olavo de Carvalho, vai na clave dessas questões. Ah, Beatles, Adorno, Terra plana, por exemplo. Né? Pegar esses dois exemplos. Vamos focar aqui na Terra plana. Né? Para quem já foi aluno do Olavo, né, e que procurou entender o que ele queria passar, sabe que se ele está tocando nesse assunto, não é porque ele quer chegar a uma conclusão se a Terra é esférica ou se ela é plana. Ele não está querendo provar isso. Ele não está querendo retomar um debate secular para entrar numa nova era de conhecimento científico. No meu entender, o que ele está fazendo, segundo o que eu conheço do proceder dele como pedagogo, é que ele está utilizando, fomentando esse debate para exercitar as inteligências, apenas. Né? E, mas é claro que eu, pelo menos, digo que eu não creio nessa tese de terra plana. Porque, vamos pensar assim, tá? E é aí que começa a entrar contradições, entendeu? Há não muito tempo atrás, o professor Olavo fez severas críticas ao Pirula. E tem que fazer mesmo, porque um Pirula é só um babaca munido
de um diploma de paleontologia que lhe confere uma especificação, um conhecimento específico, mas não dá o direito dele a dar pitaco em outros assuntos, como se fossem assuntos já, tipo assim, como se o discurso dele fosse definitivo, que é isso que ele tende a fazer, né? Quando ele quer desmoralizar as religiões, por exemplo. Então, o professor Olavo não fez mais que uma coisa boa mesmo em desmoralizar ali o Pirula, né? E ele fez uma observação que é muito importante, que é o seguinte, que o Pirula ele está raciocinando conforme a sua linguagem acadêmica, científica. Ele não consegue sair daquela esferinha, né? Ele de fato não faz isso. Mas daí de repente aparece o canal daquele cara, aquele tal do Afonso lá da Ciência da Verdade, e o cara está assim, começou a publicar uns vídeos, eu comecei a assistir, sobre essa questão de terra plana. E ele começou a fazer algumas afirmações que eu pensei, mas pera lá, agora era o momento também do professor Olavo intervir nisso. Mas como o Afonso está, vamos dizer, pelo menos moralmente, intelectualmente está prestando um apoio ao professor Olavo, está ali ao lado, se coloca ao lado do professor, aí eu não vejo críticas a ele, né? Ele está raciocinando conforme ele está se expressando conforme a linguagem científica dele. Ele também ele tem uma formação específica lá. Esqueci exatamente qual que é, mas né, na área lá de geologia, uma coisa assim. Mas eu não sei se ele está qualificado exatamente para começar a soltar afirmações e buscando lá criar alguns vídeos em que ele coloca fotos de satélite, né? É, em que você tem toda a superfície da Terra mais ou menos sendo manipulada, né, pelas imagens. Então eu vejo assim que ele também, esse cara, exatamente com Pirula, né, está usando da sua linguagem acadêmica, da sua formação específica para tentar afirmar coisas, né? Então eu não estou querendo também aqui dizer o Pirula tem a sua capacidade de contribuir de algum modo, esse cara da ciência da verdade também, mas agora, levar esse assunto, nesse caso aqui do tal da ciência da verdade, levar esse assunto da Terra plana até esse ponto, me parece estranho, né? Porque daí ele está falando, uma coisa é você querer argumentar, falar, vamos apenas dialogar e trocar ideias, trocar impressões, porque é isso o que o professor Olavo ensina e o que toda a ciência e a filosofia ensinam, que é sair dos conhecimentos racionais e chegar aos conhecimentos intuitivos, né? E eu duvido que nós consigamos chegar a ter uma intuição da Terra como plana. Porque se você está no litoral, você consegue ter uma visão. Isso é um dado empírico, vamos dizer assim, acho que todo mundo já deve ter percebido em algum momento. Se você está no litoral, está numa praia, você percebe o domo da atmosfera. Aliás, ó, podem rir da minha cara, podem me xingar, escrache. Eu estava assistindo ontem, que é uma coisa que eu adoro, O Mundo de Bigman. E por uma coincidência, ele estava falando sobre a questão como se formam as bolhas de sabão, né? Então ele vai lá explicar a bolha de sabão, daí ele pega um copinho, água com bastante detergente, daí ele mergulha aquele pauzinho de plástico com uma argolinha na ponta, mergulha e fica aquela película na argolinha de plástico, fica a película de sabão com água adere, né? Fica aquela películazinha. E quando você sopra, forma a bolha, né? E a bolha ela vai flutuando e vai descendo, né? E a bolha tem um formato esférico. Tá? Enquanto a película de sabão está aderida à argolinha, ela fica plana. Mas a argolinha é uma coisa artificialmente produzida. É uma rodinha ali, né? Agora, quando você solta, expele o ar que está nos seus pulmões e aquele ar empurra aquela película de sabão e ela se desprende da argolinha, aquela película ela não se desfaz, né? Porque ela é difícil de se desfazer. O que ela faz? Ela tende a fechar e prender aquele gás que você soltou, né? E daí o Bigman explica, e a menor forma que a película de sabão vai ter para fazer isso, quando ela é destacada da argolinha, é formando uma esfera. Ela não fica plana, ela forma uma esfera. E o que tem ali dentro da bolinha de sabão?
vou arriscar aqui, é uma espécie de atmosfera, né? A palavra diz tudo, né? Atmosfera. O que me parece é que quando você sopra numa argolinha, a película de sabão e forma bolha, ela deixa claro que a estrutura própria das coisas, ela tende a ser mais esférica. Da formação das coisas naturais, assim, nesse sentido, né? Seja na, 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 em toda a massa de ar, seja na própria concentração da matéria no núcleo, porque tudo tende a se concentrar, não é mesmo? O Sol é uma concentração de energia, a Terra é uma concentração de matéria. Aliás, não mostraram uma vez o pessoal orbitando em torno da Terra num ônibus espacial? O cara pega, então eles estão todos lá flutuando, não tem gravidade. O cara despeja a água dentro do ônibus espacial, né? Quando eles estão flutuando, então não tem gravidade. Como é que a água, em que formato que a água fica? Um formato esférico, ela fica assim, ele fica assim meio oscilando, mas toda a água fica numa forma esférica. Daí ele ia lá e sugando. A Terra é muito mais água do que terra, né? Vamos dizer assim. Pelo menos metade do nosso planeta é água, né? Outra metade. Então, e qual que é o formato que ele tende a ficar? Provavelmente uma esfera, né? Então, quer dizer, eu estou tentando inteligir uma coisa aqui a partir de uma cultura popular, mas que não me parece errada, entendeu? Porque eu não tenho, esse assunto para mim é novo, eu não tenho referências, né? Mas o que me parece assim, falando aqui do essencial, do que eu quero expressar, eu não sei o que é esse processo em que um está aí negando valor ao outro, um está atacando o outro, né? Agora, o professor Olavo, ele tem uma obra de grande importância. Eu falei no vídeo passado aqui. A obra dele é imensa, é de grande importância. O que não quer dizer que realmente ele seja infalível e que de fato a atuação dele, vamos dizer assim, como uma espécie de conselheiro no governo Bolsonaro, eu também não estou achando que isso está sendo produtivo, sobretudo pela tensão que está se gerando. Pode até ser que os conselhos que o professor Olavo queira passar diretamente para as autoridades aí, governamentais sejam positivos, mas eu não sei se ah, todo o resto, todas as pessoas que estão em volta, né, estão de fato ou entendendo ou concordando. Né? Mesmo porque os filhos do nosso presidente Jair Bolsonaro não são exemplo, né, de boa conduta. E o que está acontecendo? Eles estão envolvidos muitas vezes em situações bastante contraditórias e bastante suspeitas, né, de irregularidades, e o professor Olavo não está comentando isso. O que não quer dizer que isso invalide a obra do professor Olavo. Como também o Lobão. Lobão, ele está comentando uma série de coisas, ele está fazendo uma série de ataques ao governo e ao professor Olavo, né? Ele está acertando em certo ponto, mas ele está começando a negar, ele está negando tudo. Para ele, o Olavo é só uma farsa. Mas espera lá, Lobão. E todo o trabalho do Olavo antes dele conhecer o Bolsonaro. Você não vai dizer que o Olavo está escrevendo livros e ministrando palestras, aulas, e ensinando as pessoas simplesmente para se criar um projeto de presidente como Jair Bolsonaro, né? Ele tem pelo menos 50 anos de atuação pedagógica, né? E ao longo do tempo isso variou muito, ele mudou muito de posições, se meteu em coisas ruins, né? Seja na Tarica do João, seja no comunismo, ele voltou atrás, ele corrigiu uma série de coisas, né? Ele aprofundou o trabalho dele. Então você não pode reduzir a atuação do Olavo como professor, como filósofo, escritor, como um mero agente do governo Bolsonaro. Aí você está errado, né, Lobão? O que não quer dizer que você não tenha coisas para dizer e que o seu trabalho artístico não seja válido. Deixa eu acender a luz aqui. Mas essa assim, eu não sei o que é essa coisa. Essa parece muito mais às vezes uma disputa de ego, né? Que é uma coisa também que eu vejo ali, por exemplo, no senhor Rodrigo Gurgel, um grande escritor, um grande professor de literatura, um homem que assim é quase um Otto Maria Carpo, né? E é claro, uma coisa ele estar colaborando com o Olavo de Carvalho, com o professor Olavo.
Se os dois estão juntos numa empreitada, num projeto, é uma coisa. Agora ali me parece, toda vez que ele está ali do lado, um estudioso, assim, um grande estudioso, está ao lado do professor lá, parece que a pessoa fica numa atitude de subserviência, né? Pô, logo o Rodrigo Gurgel, que tem anos de experiência, tem pelo menos aí uns 40 anos aí. É claro, ele é um pouco mais novo que o Olavo, mas ele já tem lá também, já tem décadas de atuação, de trabalho, de estudo, de pesquisa, de aulas. Então eu não acho que tem que ter aquela atitude que ele está tendo, uma espécie de subserviência mesmo intelectual. Acho que não há necessidade disso. Parece, não estou afirmando nada aqui, né? E a questão aqui não seria não cabe a mim afirmar coisas também, né? Mas também dá para notar isso. Então eu não sei o que é. Então, o Lobão parece então que está nessa síndrome de Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Começa a negar tudo, valor a tudo agora, que está ao redor dele, né? E o professor Olavo, com toda a contribuição que ele dá, nesse momento e em relação ao governo Bolsonaro, parece que está causando mais tensões do que um diálogo propriamente dito, né? Do que conseguindo, vamos dizer assim, juntar mais as partes, outros grupos. Tem muitas pessoas que votaram, que são eleitores de Bolsonaro e que não têm o menor interesse na obra do professor Olavo, e é um direito deles, uai. Eles têm outras vidas, outros valores. Mas seria uma chance do professor Olavo tentar agregar essas pessoas, né? Mas não consegue, ou não quer, eu não sei. Só sei que essa coisa começa. Você tem, a coisa começa a ficar muito tensa e as pessoas aí, essas pessoas todas que são bastante inteligentes, geniais, que estão aí tentando contribuir, né, seja o Olavo, seja o Lobão, seja um outro, mas por estarem em intrigas, em tensões entre si, né, em vez de, vamos dizer assim, evitarem esses atritos, não, eles tendem ainda a intensificar isso. E isso atrapalha. Por exemplo, o Lobão fez aquilo. Se o Lobão continuasse fazendo vídeos como aquele, em que ele fala, no atoleiro, avesso a crítica, pô, ali ele falou a partir da experiência dele, sem precisar criticar ninguém necessariamente, né? Fazendo referências mais indiretas, mas priorizando o assunto que ele quer abordar, porque daí sim você tem uma espécie de diálogo. Ele vai lá e faz uma determinada crítica a uma determinada situação, e essa crítica meio que pode se articular com aquilo que o Olavo pode estar falando lá, lá a partir dos Estados Unidos, da Virgínia. Mas sem fazer esses ataques, que são bastante hostis um ao outro, né? E que no fim das contas acaba botando tudo a perder, entendeu? Então não é assim. Eu, não me entendendo, não vejo isso, né? Eu acho que ambos têm muito a contribuir, né? No meu caso, eu acredito ainda que o Olavo tem mais por ser mais velho e mais experiente, mas isso não invalida também o que o Lobão possa dizer. O problema é só entrar nesse conflito pessoal muito radical. Isso aí é pessoal. Eu duvido que eles estejam fazendo isso muito mais por uma questão objetiva, né? De apontar erros ali nas pessoas envolvidas. Eu acho que eles estão, isso aí me parece mais cutucadas bastante subjetivas e morais. Era mais ou menos isso, espero não ter me alongado demais.